É um prazer receber sempre o Dr. José Maria aqui no programa para a gente tirar aí as dúvidas, né, na área jurídica, como acontece todas as sextas-feiras. O WhatsApp tá na tela, 32220001, 32220001 é aí o WhatsApp para que você encaminhe a sua pergunta. A gente já tem algumas perguntas, né, Rafael, através do WhatsApp. A gente vai começar então a responder aqui os nossos ouvintes e também os telespectadores. Fica à vontade. Bom dia, queria fazer uma pergunta para o Dr. José Maria. Meu marido entrou no meu INSS, ele já tem os 35 anos de contribuição, 55 anos de idade, tem salubridade, e ele deu entrada pelo meu INSS, né, na aposentadoria, por tempo de serviço. Isso foi em finalzinho de outubro, e toda hora está em análise, né? E se é assim mesmo, demora para dar uma resposta, ou é preferível procurar um advogado? Se eu puder me responder, agradeço. Obrigada. Vamos responder a nossa ouvinte, fez uma pergunta até esclarecedora. O que acontece é o seguinte, a condição de aposentadoria, preenchido aquilo que a pessoa tem idade ou a contribuição, ela pode dar entrada na Previdência. O que vai acontecer, que está acontecendo, é que nós estamos num processo de pandemia. Então, a maioria dos órgãos públicos não está funcionando muito devagar. Então, esse prazo aí de outubro é um prazo que está dentro da possibilidade da Previdência. Uma coisa é certa, se demorar 6 meses, 8 meses, às vezes até um ano, e sair a aposentadoria, a grande vantagem é que a pessoa faz um pecúlio, porque a Previdência vai pagar desde o dia que ele deu a entrada no processo dele. Agora, se houver alguma pendência, está em análise, se tiver alguma pendência, aí o que vai acontecer? A pessoa tem de sanar essa pendência. Então, é sempre bom a pessoa tem o protocolo, o número do protocolo, ficar vigilante, sempre vigilante, porque uma hora pode acontecer que precisa de um documento lá, e a pessoa tem que fazer essa entrega daquele documento faltante. Se tiver tudo certo, é só aguardar, está dentro do prazo. Tá aí a resposta do Dr. Zé Maria para você. Muito obrigado pela participação. Vamos a mais uma pergunta, Rafael. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Zé Maria. Meu pai faleceu 25 de agosto do ano passado. Eu gostaria de saber, porque ele foi enterrado como se ele fosse suspeita de Covid. Aí, quando saiu o testado de óbito, constando que não era Covid. Eu queria saber se a gente tem direito de alguma coisa, porque a gente não teve como se despedir, não teve velório, não teve nada. Aí, nós somos 3 irmãos e ficamos, assim, desolados, né? Como se não pode despedir, não pode fazer nada. Eu gostaria de saber do Dr. José Maria o que pode ser feito. Essa é uma situação comum que pode acontecer, não deveria ter acontecido, porque trata-se de perda de uma vida humana. E normalmente, quando você perde um ente querido, você quer participar do velório, que a despedir dele ali, essa é uma característica do ser humano, principalmente nós somos cristãos. Então o que acontece é o seguinte, o atestado de óbito é o documento legal. Se no atestado de óbito não constou que foi Covid, e eles não deixaram vocês ter acesso à pessoa, o velório foi feito às pressas, evidentemente que cabe responsabilidade de quem assinou esse atestado de óbito. Sim, vocês podem consultar um profissional, um advogado, eu entendo que cabe discutir na justiça e, sendo certo que não foi Covid, cabe a indenização por danos morais à família. Vamos a mais uma pergunta, Rafael. Doutor José Maria, bom dia. Aqui, a Oi tem me mandado semana passada, uns 15 dias atrás, uma cobrança de uma dívida que eu tinha com eles lá, de R$37, R$38, de 2012. Diz que é um mês que eles fizeram um trabalho lá, não sei o que, um negócio assim. E falando que ia cortar, né, a internet, uma coisa assim. Os benefícios assim que a gente tem da Oi. E eu, para não criar caso, falar a verdade, eu paguei, porque o valor não é tanto.
Mas isso é certo, cobrar uma dívida de 2012. E falar a verdade, nem é da Oi, era da Telemark, que eu mandei pagar pela internet, né? E veio que era da Telemark, TNL, não sei, um negócio assim. Se eu acho que está certo eles terem me cobrado essa conta, porque vira e mexe a Oi manda alguma coisinha que está atrasada e está só, nem na conta minha da Oi não está no meu CPF só. Obrigada, bom dia. Isso é uma situação complicada, né, e inusitada, né? Você não pode pagar uma conta bem atrasada do tempo que ela disse aí, se você está pagando uma empresa cobrando e está pagando uma empresa. Pelo que eu entendi, essa empresa que fez a cobrança aí, ou que ela pagou, é uma terceirizada da Oi. Então tem de olhar bem. Você tem o comprovante, se você acha que não é justo, você pode até, o valor não é muito grande, mas você pode até entrar no juizado especial, pedir esclarecimento sobre esse serviço, qual serviço foi prestado, porque todo o serviço que a gente paga de manutenção de mão de obra, ou seja, de serviço de uma empresa de prestação de serviço, tem de ter o correspondente, o documento certo, uma nota fiscal, tudo aquilo que comprove. Caso você não se sinta satisfeito, cabe esclarecimento. Você pode pedir aí, o cidadão, o consumidor tem todo o direito de saber o que foi que aconteceu, o que está pagando, o que está pagando. Vamos aqui a mais uma pergunta. Ela é uma dúvida em relação à questão de consumidor, doutor Zé Maria. Está dizendo aqui que ganhou 4 camisas no Natal. E elas ficaram pequenas. E foi fazer a troca na loja, mas não tinha opção, porque, segundo aí os atendentes, né, eles venderam todo o produto que tinha na loja. E solicitou que ela retornasse 15 dias depois para dar tempo de fabricar mais produtos, né? Aí ela disse que as próximas camisas que vão chegar, né, estavam aí mais caras, porque o tecido teve um aumento, né, então ela teria que pagar a diferença para poder fazer a troca. Aí ela está dizendo que acha isso errado, porque o aumento do preço teria que ser, né, no ato da compra, não no ato da troca. Ela está querendo saber o que ela pode fazer nesse caso. Isso aí o consumidor está coberto de razão. A empresa tem de dar o produto daquela mesma marca, daquele mesmo produto, daquela qualidade daquele produto, e não pode pedir a diferença de preço, porque quando ela comprou, o preço era aquele. Agora, ela não tem nada a ver se o produto teve um aumento e a consumidora vai pagar. No ato que ela comprou, ela pagou aquele preço que foi ajustado, que foi pedido do produto. Então, eu entendo o seguinte, por isso, gente, que às vezes a gente é muito cochila quando compra um produto. Toda vez que você faça uma compra, você deve ter a notinha fiscal ou a nota fiscal do produto e da empresa, porque justamente por um caso desse, quando você vai trocar, não tem esse produto. Agora, nós não tem no estoque, nós temos esse aqui, mas esse é mais caro. Mas eu não quero esse. Então, a obrigação da empresa é devolver o dinheiro para o consumidor, né? Nesse caso aí, eu aconselho ela, se ela tem a nota fiscal, se ela tem um comprovante de protocolo, que eles pediram mais 15 dias, agora vê com essa conversa com ela, eu acho que o direito dela tem que ser amparado. Deve discutir e ir até no juizado especial, porque o consumidor tem esse direito e o juizado está aí para isso. O que ela não pode é ser onerada daquilo que ela pagou, e ela não tem culpa se houve preço no decorrer desse tempo aí. Ninguém pode pagar a diferença de coisa que já foi paga no produto que naquela época tinha um preço tabelado, ou foi pago aquilo que foi pedido. Ela tem todo direito. Se eles não quiserem trocar produto para ela, ela não tem de pagar nada. O que ela tem de fazer? Entra na justiça, vai no juizado e procura o seu direito. É um direito do consumidor. Vamos a mais uma pergunta. Está dizendo aqui, doutor Zé Maria, que o irmão comprou uma geladeira, né? E parece que o produto foi entregue de forma inadequada com o da compra. Aí está dizendo que eles já marcaram várias vezes de fazerem a troca, mas acabam não indo até o local. E agora o gerente disse que não tem mais o que fazer, né? Ela está querendo saber como faz para resolver isso. Ué, não tem mais o que fazer. Ele tem de fazer e tem de resolver, não é o consumidor, não. Ué. Aí está jogando o ônus para o consumidor, quando a obrigação de entregar o produto comprado naquela marca que comprou ou aquele tipo de produto, se ele não tem, ele tem de ser substituído, desde que o consumidor concorde e aceite. Quem tem de ficar satisfeito é o consumidor, não é o fornecedor e nem quem produz o produto. É outro caso tipo. Não veio o produto de acordo com o que foi comprado. Ele tem toda a documentação, ele não é obrigado a receber esse produto. Ele pode entrar na justiça, devolver o produto, e se for o caso, pedir o reembolso, o dinheiro corrigido.
porque não foi aquele produto que ele comprou. As pessoas não podem cair nesse golpe. Não, quando tiver um produto, você comprou o produto, chegou em casa, abriu, não é aquele produto que está designado na nota, de acordo com o que você comprou, não aceite o produto, devolva na hora, para você evitar esse transtorno. Vai lá, vem cá, e eles ficam fazendo isso para ganhar tempo, para passar o tempo. Nesse caso aí, o consumidor está sendo prejudicado e ele não pode ser prejudicado. Procure os seus direitos e faça valer aquilo que a lei, que é o Código do Consumidor, preenche para o consumidor. Não deve receber esse produto. Nesse caso específico, doutor Zé Mário, quais são os caminhos para provar, né, porque o produto veio inadequado, até como orientação aí para o consumidor? A questão é a seguinte, por isso que eu falei naquela pergunta anterior e volto a repetir, é a questão da nota fiscal. Se você tem a nota fiscal, lá está descrito, né, discriminado qual é o produto, o valor do produto, tudo está ali discriminado. Se você abre o produto e vai conferir, o produto tem diferença, não é aquele que você comprou, não precisa nem quem tem que fazer a prova que entregou o produto. O certo ou errado é a empresa, é o fornecedor ou aquela empresa que vendeu o produto, não é o consumidor. Basta o consumidor fazer o pedido, exigir, entrar na justiça, no juizado especial e demonstrar a insatisfação dele, não porque o produto não é aquele que ele pediu, há diferença de produto, às vezes a marca, às vezes o modelo, não é igual àquele que estava comprando. Então ele tem todo o direito. Quem tem que provar o contrário, aí o ônus da prova não é do consumidor. O ônus da prova recai para quem vendeu ou para quem produz daquele tipo de mercadoria. Vamos a mais uma pergunta, Rafael? Bom dia. Eu me mudei recentemente de uma casa e agora, quando eu fui lá para poder acertar tudo para entregar o imóvel, eles estão me cobrando o IPTU do ano passado, que não foi cobrado durante o ano, quer que eu pago tudo agora junto, e desse ano agora, o percentual do tempo, que eu tinha que entregar a casa dia 17, entreguei a chave dia 14, e eles estão me cobrando 10 dias ainda de multa da casa. E a casa eu tive que sair por causa de goteiras. Começou a goteirar, estragar meus móveis, molhando a casa toda. Eu tive que sair às pressas, porque a casa não tem condições de aguentar as chuvas que começaram agora. Toda chuva, um desespero. Aí eu quero saber se realmente eu tenho que pagar para pintar a casa, para poder arrumar, para entregar, ou se eles podem me obrigar a fazer, a pagar isso. Igual, por exemplo, não cobrou o IPTU do ano passado, porque não quiseram cobrar. Eu não sabia que tinha que ir lá na imobiliária e me oferecer para poder pagar o IPTU, não cobraram. Quando é agora que eu vou entregar a casa, estão me cobrando R$1.500, juntando tudo. Eu não tenho condições e queria saber se realmente eu sou obrigada a fazer esses pagamentos. Aí a questão é o seguinte, né? Quando você vai pagar o IPTU, lá tem a possibilidade de você diluir o valor do IPTU nos 10 meses seguintes e nos 12 meses. Você vai pagando parceladamente. Por quê? Para facilitar para o próprio consumidor, para aquela pessoa que não tem condições de arcar com o valor total. Então, nesse caso aí, houve um erro da locadora. Ela devia ter cobrado ou colocado o valor do IPTU do ano passado nos meses que ele estava pagando aluguel. E no caso desses 10 dias que está cobrando, ela está cobrando referente a esse ano. Então, pode cobrar proporcionalmente esse percentual dos dias? Pode, isso é direito. Agora, o que eu aconselho ela é ver se faz um acordo nisso aí, até pela questão dela, que ela não tem condições de arcar com isso aí. Então, toda vez que você aluga um imóvel, gente, preste atenção na hora que a pessoa vai fazer vistoria do imóvel, você assinar o termo de vistoria. Por quê? Às vezes você assina um termo de vistoria sem fazer a vistoria, você mesmo não fez a vistoria. De repente, quando você vai entregar o imóvel, tem um defeito no imóvel, você não prestou atenção, constou lá naquela vistoria. Aí a locadora te cobra, tem que pagar? Evidentemente que tem. Você assinou um contrato, você não observou. Agora, no caso dela, eu aconselho ela, se for o caso, ir no juizado e pedir uma conciliação lá com essa empresa para ver se ela pode parcelar, pagar isso aí parceladamente, porque na situação que nós estamos vivendo, não há condição da pessoa arcar. Agora, se ela não tem nada, né, vamos dizer, eu vou dar o exemplo aqui, se a pessoa vive de um aluguel, ela não tem bens imóveis, ela não tem nada que possa garantir aquela dívida,
deixa eles cobrar judicial. Você vai discutir na justiça, porque a justiça não vai obrigar a pessoa a pagar aquilo que ele não dá conta de pagar, vai tentar parcelar. Evidentemente, se você tiver bens, evidentemente que aí ninguém aceita parcelar. Eles vão e faz a penhora daqueles bens que não são essenciais para a casa. Se for bens móveis que estão ali e são essenciais do dia a dia do pessoal da casa, não pode ser penhorado. Gostaria de agradecer todos os ouvintes e telespectadores que encaminharam perguntas. Eu vou ler a última pergunta. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Hoje temos muitas perguntas mesmo, viu, doutor Zé Maria? Vamos tentar aqui, de certa forma, arquivar algumas perguntas, né, pra gente tentar responder na semana que vem. Eu vou trazer aqui a última pergunta, doutor Zé Maria. Ela tem uma dúvida em relação à questão da união estável. Ela quer saber o seguinte: se uma pessoa que tem união estável com uma outra pessoa que é viúva ou divorciada, se no caso aí da falta, os bens ficam para a companheira ou para os filhos? Nesse caso aí, tanto faz ser casado ou união estável, porque a união estável hoje é praticamente um casamento. Existem algumas regras que diferenciam, mas se a pessoa vive como casada, o interesse é de criar uma família, constituir um lar, uma família como casado fosse, hoje a lei considera como casado. Os filhos não têm importância nenhuma. Se são filhos comuns, eles são herdeiros de qualquer forma. Agora, a pessoa que vive em união estável, com quem é viúvo ou viúva, no caso aí, se tem filhos daquele primeiro casamento, o que vai acontecer aí? Vai complicar. Por quê? O que vai partilhar quando é desfeita a união estável é aquilo que foi constituído no período que existia a união estável. Se não constituiu ou não adquiriu bens nenhum, não tem que partilhar nada. Mas se adquiriu, ela tem participação. Aí, nesse caso que a gente fala, convém sempre procurar um profissional que entenda da área, que possa orientar melhor, ou se for o caso, até entrar na justiça, porque é um direito que favorece as partes que estão nessa situação. Então, a união estável hoje já é praticamente um casamento. Essa é a participação do Dr. Zé Maria. Toda sexta-feira ele está ao vivo aqui no estúdio da Minas FM para responder você. Mais uma vez, muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores pela audiência, pela companhia, todos aqueles ouvintes que encaminham perguntas para a gente. Muito obrigado também, viu, Dr. Zé Maria, pela atenção de sempre. Ô, Flaviano, um bom dia para você, um bom dia para todos os nossos ouvintes e telespectadores, e mais uma vez reforçando, nós agradecemos, a participação do ouvinte é muito importante, porque ajuda a fazer esse programa, e a intenção da gente aqui é sempre colaborar com esse pessoal. Um bom dia a todos.